Quero cumprimentar o painel e todos os alunos que estão presentes. Já fico muito contente de perceber que são 70 participantes. Acho que é muito bom, ainda para mais numa universidade tecnológica e das ciências. Quer dizer que vocês estão preocupados e despertos para esta questão e fico muito contente por isso. Acho que já está a valer a pena estar aqui. O meu nome é Maria João Moutinho, sou psicóloga, sou psicoterapeuta, na área também dinâmica e trabalho como psicoterapeuta há cerca de 20 anos na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Nova. E pronto, já tenho visto várias gerações a crescerem, não é? E a perceber as questões que são diferentes, não é? Mais recentes da vossa geração e perceber as diferenças e as outras questões que surgiam, se calhar aqui há 10 e há 20 anos. E esta questão da saúde mental acho que é uma questão que inquieta toda a gente e as pessoas querem zelar pela sua saúde, não é? Não só física, mas também mental. Acho que já fiz a minha apresentação, se vocês querem dar continuidade. Joana. Muito obrigada. Agora que já nos ficámos a conhecer um bocadinho melhor, gostaria de focar um ponto importante também da nossa tertúlia, que é o giveaway que está a decorrer. Filipa, pode explicar como é que vai ser? Então, este giveaway, como puderam ter visto nas redes sociais da FCT, vai ser um e-book que foi oferecido pela Associação de Pineapple Mind. Todos os participantes desta sessão estão habilitados a ganhar esse prémio. No final da sessão, mais próximo do final, faremos então um sorteio e anunciaremos pronto. Depois, agora em relação mais à conversa que vamos ter aqui, como já puderam ver, temos 4 oradoras. Vamos fazer uma pergunta a cada uma delas, de forma consecutiva, que preparámos previamente, e depois disso iremos abrir espaço para algumas perguntas que vocês queiram fazer, os participantes, e as nossas oradoras irão responder. Pedia só que as pessoas que não tenham os microfones e as câmaras ligadas, mas caso depois queiram intervir, coloquem a mão no ar e aí podem ligar o microfone e a câmara como se sentirem mais confortáveis. Então, para começar, achámos que faria todo sentido começar por perceber afinal o que é saúde mental. Achámos que seria uma boa introdução para a tertúlia, por isso passava a palavra à psicóloga Maria João Moutinho, se puder falar um bocadinho sobre o que é afinal isto da saúde mental. Bem, a saúde mental é um conceito muito abrangente e holístico, não é? No fundo, a saúde não pode ser só vista pelo corpo, não é? Havia muito esta questão de se ligar só a saúde ao corpo, mas nós somos um ser inteiro, não é? O nosso corpo, muitas vezes, é uma caixa de ressonância da nossa mente. Se a nossa mente está a deparar-se com questões dolorosas, difíceis de lidar, claro que também tudo isto tem uma ressonância no corpo de cada um, não é? Porque nós temos esta tendência ligada à própria ciência ocidental, ao contrário, muitas vezes de uma linha mais oriental, temos esta tendência para derivar, não é? O corpo, a mente, e cada vez mais nós percebemos que o corpo e a mente são um só. E, no fundo, a saúde mental engloba várias questões que são muito simples, que têm a ver também com o bem-estar. As pessoas poderem estar na sua vida e perceberem que devem viver e que zelar pelo seu bem-estar. No fundo, o que é que isto engloba? Engloba também a capacidade de adaptação, porque todas as situações de vida têm mudanças e têm ciclos de vida que se vão saltando e vivendo, e em que há transições que o estudante universitário, colocando muita saúde mental a pensar no estudante universitário, tem várias crises que se vão colocando, não é? É o início, quando entram na faculdade, a adaptação,
a passarem a ser de adolescentes para jovens adultos, o adaptarem-se e perceberem que são capazes de se afastar da família, de ser autónomos, de viver a sua intimidade, de reforçar e solidificar a sua identidade, e há todo este avançar, e depois, quando se aproximam do fim, normalmente há uma outra crise que se instala, tem a ver com a transição para a vida ativa. E muitas vezes surgem estes bloqueios, estas dificuldades de terminarem as teses, de finalizarem as teses. Claro que há situações da realidade que podem dificultar, mas também há esta coisa emocional que é eu acabar um ciclo de vida do qual sempre vivi, às vezes há pessoas desde meses, ou dos 3 ou 4 anos, que se andou sempre na escola, e o que é isto de eu passar para o mundo lá fora, para o mundo dos irremediavelmente adultos, não é? Que se têm que adaptar e ser definitivamente autónomos. E tudo isto, nestas crises, não é? Vão pôr em causa o equilíbrio que a pessoa tinha e fazer com que a pessoa tenha outros mecanismos de adaptação, de forma a ir superando as crises e, no fundo, cumprirem as tarefas do desenvolvimento para aquele ciclo de vida. Mas, no fundo, para além de se superar as crises, também é bom a pessoa, para as superar, ter esta capacidade de reconhecer os limites e perceber o seu mal-estar, e também ter criatividade, capacidade de sonhar e, no fundo, também ter um sentido crítico sobre a vida, não é? As pessoas não têm que ficar iguais às outras, têm que procurar a sua singularidade e a sua unicidade para se sentir este bem-estar que promove a saúde mental. E, de alguma forma, as pessoas têm que procurar, não é? As pessoas que vão num curso, no fundo, também tem a ver com o projeto de vida, não é? Que as pessoas estabeleceram. E as pessoas têm que descobrir nesse projeto, que se identificam com esse projeto de vida, e que isso, de alguma forma, também lhes dá um sentido para a sua vida. E, paralelamente, também se vai vivendo isto de descobrir que relações é que nós queremos, o que é isto de estar sozinho, ter-se capacidade de estar consigo próprio, mas também poder relacionar-se com os outros, não é? Porque nestas fases de transição, em que, no fundo, uma das grandes tarefas de desenvolvimento nesta fase da vida é muito esta questão de descobrir a intimidade versus o isolamento, mas sem cair no isolamento, não é? Por acaso que às vezes há tendências, quando as pessoas estão mais depressivas, mais tristes, de se isolarem. E é neste balancear, no fundo, balancear destes pratos, não é? De tentar, nesta dinâmica, tentar algum equilíbrio para a pessoa se sentir bem com ela mesma. E acho que a saúde mental é fundamental as pessoas prezarem, não é? Assim como às vezes se preza também ir fazer o seu exercício físico, é importante as pessoas guardarem espaço e tempo para elas, para resguardarem-se, perceberem que estão com uma saúde mental, pelo menos PV, não é? Para lidar com a vida. Muito obrigada por nos ajudar aqui a definir, então, o que é saúde mental. Agora eu gostaria de perguntar à psicóloga Beatriz Franco se existem alguns truques e estratégias que nos podem ajudar, então, a contornar estas dificuldades que encontramos no nosso dia-a-dia. Bem, este conceito de estratégias, não é? Ou de dicas, é sempre algo que é assim um bocadinho arriscado, não é? Porque aquilo que funciona para uns não funciona de todo para outros, não é? E se isto é verdade na saúde física, também é verdade na saúde mental, não é? Não somos muitas vezes todos sujeitos às mesmas técnicas, às mesmas terapêuticas, às mesmas estratégias, e funcionam da mesma maneira, porque somos de alguma forma todos diferentes, não é? Porque quando falamos de saúde mental temos vivências diferentes e fatores que nos influenciam, em que, portanto,
torna muitas vezes a que seja difícil nós dizermos, ok, vamos aplicar esta estratégia e temos a certeza que resulta com toda a gente. Isto não é verdade. No entanto, eu acho que, e se calhar respondendo e indo um bocadinho aqui à questão, talvez uma das chaves, não é? E tendo em conta também aquilo que a doutora Maria João Moutinho disse, tem a ver também com estratégia de autoconhecimento, ou seja, talvez nós possamos começar por nos conhecermos a nós próprios. E quando nos conhecemos, não é? Seja através de coisas que podemos ser nós a fazer, seja através de profissionais de saúde que nos ajudam a fazer isso, nós também podemos utilizar estratégias que são mais idiosincráticas, ou seja, que funcionam connosco. E talvez aqui possa ser importante nós identificarmos o que é que estamos a pensar, o que é que estamos a sentir, como é que nos comportamos, quais são os desencadeadores, muitas vezes, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos comportamentos. E a partir daqui, sim, podemos talvez encontrar formas de aumentar a nossa qualidade de vida, não é? De nos sentirmos melhor. Agora, é preciso também ter em conta que, assim como quando falamos de saúde física, também é importante quando falamos de saúde mental, que muitas das vezes as nossas próprias estratégias não funcionam, não é? Eu tenho uma dor de cabeça e a dor de cabeça é muito persistente, eu posso ter uma dor de cabeça, eu tomo um medicamento e se sente tanto passar, eu fico bem e tudo bem, mas se a dor de cabeça é muito persistente, não é? Ou se dura vários dias, entretanto eu tenho que ir ao médico e tenho que perceber o que se passa comigo. A saúde mental é exatamente a mesma coisa, não é? Portanto, se passa alguma coisa comigo e eu até já apliquei algum tipo de estratégia que eu vi ou que me disseram para aplicar e realmente se continua muito persistente ou muito arrastado no tempo, aí eu vou ter que procurar um profissional de saúde para me poder ajudar, não é? Eu acho que aqui temos que naturalizar, não é? E estamos aqui para isso, para naturalizar estas questões da saúde mental, que são tão importantes como a saúde física, e se para nós é óbvio nós termos uma dor, por exemplo, no corpo, e se não passar, vamos ao médico ou vamos ver o que se passa, também tem que ser óbvio o facto de nos sentirmos, por exemplo, ansiosos, e se esta ansiedade é uma ansiedade muito contínua no tempo e muito persistente e muito intensa, também temos que procurar um profissional nesta área. Portanto, eu acho que, sobretudo, temos que ser um bocadinho detetives de nós próprios e percebermos aquilo que se passa connosco, não é? E eu acho que, às vezes, o dar estratégias tem que ser aplicado um bocadinho à pessoa e não dar estratégias de uma forma muito global, porque corremos o risco de... Pedíamos só que quem não tiver... Ok, já está resolvido. Podes continuar, desculpa. Não sei se querem colocar alguma questão mais específica, não é? Para alguma problemática ou para alguma questão assim mais específica. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode colocar o braço no ar. Bom, assim sendo, se calhar passamos para a próxima pergunta, depois se surgir entretanto, falamos sobre isso. Então, para a psicóloga Ana Parente, sabemos que já dá consultas online há algum tempo. A nossa pergunta vinha um bocado no sentido de perceber se as consultas online, na sua opinião, permitem o mesmo grau de avaliação e relação com a pessoa como as consultas de forma presencial. Ora, isto seguindo a linha das minhas colegas anteriores, mais do que discutir uma técnica e a aplicação da técnica, se a técnica é válida ou não é válida, há que ver se a técnica se adequa ao funcionamento e à forma de ser do interveniente. Não é? Enquanto estratégia, eu já faço, como disse a Filipa, e muito bem, eu já iniciei a fazer consultas online muito antes da história agora desta coisa que nos obriga a não podermos estar todos uns com os outros. E, efetivamente, o que eu reparo é que, mais do que permitir ou não permitir, eu acho que nós temos que apostar pela diferença. É uma relação diferente que se estabelece. Se me diz que se tem a mesma intensidade e a mesma profundidade, eu acho que sim. Porque, com todas as relações, há relações em que nós vamos buscar mais informação, umas vezes, à parte relacional e ao comportamento todo não verbal e à atenção muscular e não muscular, que se calhar presencialmente se tem. Outras vezes, online, a pessoa fica mais liberta para dizer o que sente e o que pensa, porque não está
porque a presença do outro pode ser mais persuasiva e mais intimidatório, está a ver? Portanto, há muita gente, eu quando comecei a fazer online, eu acho que às vezes é bom, eu gosto de partilhar as minhas experiências, foi porque uma paciente minha foi para o estrangeiro e queria continuar. Portanto, isto já em 2008, para aí, está a ver? E eu na altura fui super resistente, porque eu acho que nós todos somos resistentes à mudança. Aliás, eu acho, já que estava aqui a discutir saúde mental, que se calhar a saúde mental, a doença mental, por exemplo, vem, ou a não saúde, de nós não sabermos às vezes, com circunstâncias diferentes, adaptar as nossas estratégias. Temos só uma forma rígida de atuar. Não somos maleáveis, não somos flexíveis. Está a ver? É como assim, como vocês são mais da engenharia, eu diria que é assim, as pessoas têm uma estrutura estática, rígida, é como as pontes, vão abaixo se treme, sabem por terra. Portanto, as pessoas que têm uma coisa mais flexível adaptam-se melhor. E, portanto, o online foi isso. Foi uma paciente minha que me obrigou, na minha resistência de terapeuta, a aderir porque era assim ou não era. E, efetivamente, foi uma experiência que eu digo a todos os graus inovadoras. Há pessoas que só querem fazer online, portanto, o que significa que se não houvesse essa relação, as pessoas não queriam. Não é? Portanto, as pessoas, é um método eficaz e eficiente. Se é igual ou não é, eu acho que não se faz há assim tanto tempo para se ter estudos comprovativos, daqueles que vocês gostam mais da ciência, está a ver? Que é 100 grau de fiabilidade, 95% em 0,5, atender para 0. Isso não há. Mas não há em nenhuma área do comportamento da chamada área da saúde mental, está a ver? Não há. Porque as pessoas são mesmo assim imprevisíveis. E por isso é que a nossa área se calhar assusta a algumas pessoas e ao mesmo tempo é tão atrativa para outras. Porque, efetivamente, nada... Eu acho piada, está a ver? Eu acho que ser psicoterapeuta, por exemplo, e da saúde mental, é assim um bocadinho como ir... e eu gostei muito de ouvir a Beatriz falar, porque é assim um bocadinho mesmo, está a ver? Nós temos o pronto a vestir e o fato à medida, está a ver? E a terapia é um fato à medida, não é o pronto a vestir. Quando se quer o pronto a vestir, alguém fica mal vestido, que é o que acontece quando nós vamos ao pronto a vestir e tem que se fazer montes de arranjos. Portanto, efetivamente, eu acho que não se pode dizer se é melhor ou pior, se tem o mesmo grau, para os intervenientes, costuma ter o mesmo grau de eficácia e de eficiência. E se as pessoas estão satisfeitas e agradam-se com a técnica, então é porque ela é eficaz e de alguma maneira ajuda as pessoas. E se ajuda as pessoas, é para continuar. Ok, obrigado. Então agora vou passar a palavra à Diana Pereira. Também tenho aqui uma perguntinha, que é em relação mais do ponto de vista das associações. Então, acha que associações como aquela em que está atualmente inserida fariam sentido existir em maior quantidade no nosso país? Claro. E seria suspeita se dissesse que não, não é? Porque eu acho que a nossa associação desenvolve uma atividade importante, aliás, várias atividades importantes e tem uma missão importante. Portanto, quantas mais existirem com essa missão, ou pelo menos motivada pela causa da saúde mental, melhor é, porque vamos conseguir responder a mais lacunas que ainda existem. A verdade é que quando eu formei o projeto digital, eu queria apenas sensibilizar para esta temática. Mas ao longo do tempo eu fui recebendo feedback de muita gente, fui formando também uma equipa que me tem ajudado e que fez crescer o projeto e efetivamente depois tivemos mesmo que registá-lo oficialmente, até por causa de atividades de voluntariado que desenvolvemos e para obter no fundo uma certificação pública, digamos assim, do trabalho que nós desenvolvemos. E a verdade é que eu chego à conclusão que nós conseguimos canalizar imensos problemas, ou seja, nós conseguimos perceber que o serviço público não funciona bem, conseguimos perceber que só existem 213 psicólogos a trabalhar nos centros de saúde, enquanto que existem 24.000 inscritos na ordem dos psicólogos, conseguimos perceber que existem muito poucos psicólogos também a trabalhar em equipas comunitárias e nos hospitais. Existem muitos problemas, mas a verdade é que não basta nós chegarmos até aos problemas e dizermos, ok, eles estão aqui.
O nosso trabalho enquanto associação tem sido essencialmente procurar respostas para estes problemas, ou seja, conseguirmos, apesar de sermos uma entidade, digamos assim, privada, porque somos uma associação juvenil, temos um regulamento próprio, uns estatutos próprios, apesar de sermos uma entidade privada, queremos também dar respostas a problemas que são públicos e que deveriam ser comutados pelo Estado e pelo Serviço Nacional de Saúde, mas que não são. E eu posso dar alguns exemplos. Nós temos um projeto de peer support, que é um projeto pioneiro em Portugal, porque não existe nenhum nestes moldes em termos nacionais, e é algo que já acontece muito lá fora, no Canadá, Reino Unido. Este tipo de projetos ajudam à recuperação de doentes e mesmo de pessoas que se sentem apenas vulneráveis, mesmo não tendo um diagnóstico, digamos assim. Este tipo de projetos ajudam muito. Muito provavelmente vocês todos já ouviram falar dos Alcoólicos Anónimos ou Toxicodependentes Anónimos. Nos Estados Unidos fala-se muito sobre isso, mas também já existem grupos de suporte para pessoas com problemas mentais. Aqui em Portugal, este tipo de projetos suscita muito medo e muitos dos feedbacks que nós tivemos inicialmente foi: ok, mas vocês o que é que fazem? É um apoio profissional, não é? Não precisam de procurar psicólogos? Precisam na mesma. Precisam de procurar psicólogos, precisam de procurar psiquiatras, se for o caso também. Precisam do apoio profissional na mesma. Mas isso não evita que não possam ter uma resposta, é dar um ombro amigo, é estar lá presente, é poder a pessoa desabafar à hora que lhe convém, mesmo que não esteja inserido num horário de consulta, ou seja, por exemplo, nós ouvimos falar daquela questão das linhas de apoio psicológico. Elas estão lá para situações agudas. E é ótimo que elas existam, é ótimo que se invista neste tipo de linhas, mas elas não fazem um acompanhamento contínuo. Enquanto que eu posso dizer que desde que formamos o projeto de voluntariado de Pineapple Friends, nós temos algumas pessoas que nos pediram ajuda em março, logo no início da pandemia, e que ainda hoje mantêm o contacto com os nossos voluntários. Ou seja, nós somos um centro profissional, não invalida que as pessoas procurem esse apoio profissional. O nosso projeto é completamente gratuito e nunca exigimos nada às pessoas que pedem ajuda ou aos voluntários, e a verdade é que nós temos resultados muito positivos. Nós avaliamos continuamente esse projeto de voluntariado e temos resultados muito positivos no que diz respeito também aos comportamentos de procura de ajuda, ou seja, as pessoas que falam connosco e que obtêm uma resposta de recuperação connosco, muito mais provavelmente vão procurar ajuda profissional do que as pessoas que se fecham e que se isolam, como aqui já se falou. Para além do projeto de voluntariado, nós há umas semanas abrimos também um outro projeto novo, também no âmbito de voluntariado, mas de profissionais de saúde, em que nós oficializamos uma coisa que já fazíamos, que era, sempre que as pessoas que se sentiam negligenciadas pelo serviço público e que não tenham condições económicas para recorrer ao privado, nós já tínhamos algumas parcerias em que fornecíamos consultas mais baratas para essas pessoas, e tínhamos alguns contactos, quer com psicólogos e psiquiatras do serviço público, quer com alguns do privado, que nos ajudavam em algumas situações. E neste momento desenvolvemos o projeto A Comunidade Ajuda, que tem como base o voluntariado de profissionais de saúde, quer psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, enfermeiros de saúde mental e todo um conjunto de profissionais que trabalham diariamente com pessoas com patologias. E lá está, o que nós fizemos foi criar apenas uma rede de contactos para poder ajudar as pessoas que chegam até nós sem respostas. Ou seja, com isto tudo eu dei alguns exemplos daquilo que nós fazemos, colmatando no fundo problemas que vamos canalizando. Exatamente por isso é que também temos intervenção política, exatamente por isso é que desde o início de setembro que estamos a divulgar uma petição pela contratação de psicólogos nos centros de saúde, por ser, no fundo, os centros de proximidade às pessoas e ser onde as pessoas recorrem numa primeira fase quando têm algum tipo de patologia, e por acreditarmos também convictamente que se contratarem psicólogos, e se as pessoas começarem a ser reencaminhadas prontamente para eles, nós não só vamos prevenir futuramente que as pessoas entrem em recorrência desenvolvam
com patologias, digamos, se for ir ao psicólogo, como é ir ao centro de saúde ou ir ao dentista, fazer um check-up de rotina, quando isso acontecer, as pessoas não vão ter medo de ir ao psicólogo, não vão ter medo de procurar ter uma perceber. As doenças da mente são tão válidas como as doenças do corpo e nós devemos respeitá-las do mesmo modo. Obrigado pela sua resposta. Voltamos então ao início. Doutora Maria João Moutinho, temos mais uma pergunta para si. Com o início da pandemia, os estudantes da faculdade, que é com quem trabalham mais diretamente, sentiram mais necessidade de recorrer a consultas? Têm notado um aumento dos seus... Olha, por estranho que pareça, isto é um fenómeno que nós também trabalhamos em rede com os outros gabinetes das universidades nacionais e temos com frequência grupos de intervisão com os nossos colegas das universidades aqui em Lisboa. Por estranho que pareça, inicialmente houve uma procura, mas as pessoas retiraram-se. É como se não pudessem usar os recursos que pudessem ter, não é? Isto é um bocado como se fosse, às vezes, quando há um terremoto, não é? Se calhar no primeiro impacto não é quando as pessoas, quando há mais danos, às vezes é quando começam a surgir pequenas réplicas, não é? Que causam mais danos. E de alguma forma as pessoas podem ter um tempo. E eu, curiosamente, fiquei a pensar que deve ser mais em relação ao gabinete onde eu estava a trabalhar e comecei a falar com os meus colegas e percebemos que isto é transversal a vários gabinetes. Acho que a partir de agora, se calhar que as pessoas estão a começar a voltar mais à rotina, começam a surgir talvez mais pedidos, mas com esta questão das pessoas fazerem tudo à distância, de alguma forma também faz com que as pessoas se distanciem, não é? Do espaço e não vivem tanto o campus como um espaço que é deles e com os recursos que nós têm lá, não é? Porque realmente há recursos importantes, ainda falando aqui que vocês são alunos da Nova, não é? Para além de terem um gabinete gratuito de psicologia, que deve ser dos poucos do país, também há encaminhamento para a psiquiatria, que é importante. Se vocês falam isso. E o encaminhamento da psiquiatria, esse tem um valor simbólico, que é na reitoria, e com um psiquiatra com imensa experiência, que avalia muito bem os alunos, por aquilo que eu vejo, que tem toda a confiança, e acho que é muito diferente o aluno ser encaminhado e não ter que estar nesta fila de ir para os médicos de família, ser encaminhado, passar por este processo mais rápido, em que não tem que ir a um hospital, em que não tem que se confrontar com vários cenários que são difíceis, não é? E provocam algum sofrimento. Acho que saber que há este canal, acho que é importante para os alunos. E, entretanto, também a Nova vai implantar, como alguns de vocês já devem saber, uma plataforma online que abrange todos os alunos da Nova, das várias faculdades, em que se pode falar por chat com profissionais de saúde e se pode pedir agendamentos e que também é uma resposta também para estes tempos que as pessoas estão mais confinadas ou mais isoladas, e é importante vocês também estarem a par que isto rapidamente vocês vão ter acesso também a essa plataforma. O que eu gostaria de alertar as pessoas é que nesta fase, com estes confinamentos, as pessoas às vezes acomodam-se e há um perigo das pessoas se isolarem, não é? Porque depois, às vezes, os jovens também são vistos como um bode expiatório dos que andam a espalhar o vírus, não é? Como se não fosse natural, as pessoas também precisam estar umas com as outras, não é? E às vezes pode-se interiorizar alguma culpabilidade, não é? Porque as pessoas preocupam-se com os pais, com os avós,
E quando há pandemias, tenta-se sempre arranjar botes expiatórios. No início eram os velhinhos que não se portavam bem, agora são os jovens que fazem disparates, não é? Mas são tendências. Agora, as pessoas não se podem culpabilizar e também têm que evitar o isolamento, não é? Terem pessoas com quem falar, porque é que há também gabinetes e porque é que a Faculdade de Ciências da Nova foi das primeiras, não sendo nada da área das humanidades, porque é que foi o primeiro gabinete de psicologia de Portugal, que se percebeu, e vendo as outras universidades lá fora, nomeadamente a professora Graça Figueiredo Dias teve esta experiência de ir à América e à Inglaterra, de perceber que fazia todo o sentido, em termos de prevenção da saúde mental, ter um gabinete para ajudar os alunos e até em termos de sucesso académico, as pessoas que são acompanhadas normalmente fazem mais cadeiras do que quem não é acompanhado. Há um efeito na produtividade que faz todo o sentido e as pessoas são pragmáticas e, havendo resultados, percebem. E outra coisa que é fundamental também vocês perceberem, esta idade é uma idade fabulosa. Vocês têm tudo em aberto. Pode haver dificuldades de adaptação, mas a vossa mente ainda está plástica, é maleável. Vocês ainda podem trabalhar muita coisa. Mesmo que haja situações muito dolorosas e complicadas, é possível haver uma transformação. E uma transformação para a pessoa aprender a lidar com a sua vida, ultrapassar as suas crises e arranjar o seu bem-estar, sem se sentirem reféns dos outros, nem presos às expectativas de quem quer que seja, dos mais velhos, dos professores, daquilo que os rodeia, não é? E as pessoas poderem perceber que podem lutar por elas e sentirem-se felizes e sentirem-se bem no seu papel, não é? Muito obrigada, doutora Maria João. Vou então passar novamente para a doutora Beatriz Franco e desta vez a pergunta também é mais focada no sentido dos estudantes universitários e como é que acha que podemos gerir o stress que está associado à pressão da faculdade? Ok. Bem, o stress que está associado à pressão. É importante que nós percebemos, não é? E tendo em conta aquilo que eu disse anteriormente, de onde é que vem a pressão, não é? Porque a pressão pode ser pressão para ter boas notas, a pressão pode ser pressão para corresponder às expectativas dos meus pais, a pressão pode ser o encontrar um trabalho que eu idealizei e, portanto, eu fico a pensar se vou conseguir corresponder, não é? E é preciso nós identificarmos de onde é que vem esta pressão que nós podemos sentir, não é? Porque dependendo de onde é que ela vem, ou dependendo daquilo que é a origem dessa pressão, é a forma como eu também vou trabalhá-la, não é? E aí, se calhar, uma das coisas que é importante é, depois de eu perceber que também há alguma ansiedade inerente e que faz parte, porque, vamos ver assim, quando nós estamos na faculdade, não é? Nós supostamente estamos lá para aprender e também para dar o nosso melhor, não é? E quando nós estamos a fazer uma coisa para dar o nosso melhor, nós estamos também a ficar ansiosos com isso, porque a ansiedade está associada também à novidade e à expectativa. E aí também naturalizar um bocadinho daquilo que é a ansiedade que faz parte, não é? Que está inerente, por exemplo, à avaliação, quando somos avaliados, quando fazemos exames, testes, apresentações orais. E, portanto, quando nós percebemos que há de facto uma ansiedade que é normativa e que faz parte de todos nós, porque a ansiedade é, no fundo, a antecipação de uma ameaça, mas também pode ser, no fundo, a expectativa, uma coisa que é nova, digamos assim. Então, quando realmente estes níveis de ansiedade estão em níveis, aquilo que poderemos chamar níveis moderados de ansiedade, portanto, não têm um impacto no nosso dia-a-dia e, portanto, não nos impossibilitam de fazer coisas, digamos assim. Portanto, nós vamos nervosos a apresentar o trabalho, mas vamos na mesma e conseguimos fazê-lo na mesma. E quando a ansiedade está nestes níveis, nós falamos de uma ansiedade que é adaptativa e que, portanto, alguns autores defendem até que esta ansiedade aumenta o nosso interesse, a nossa motivação, a nossa atenção, e, portanto, faz parte. Quando esta ansiedade atinge picos mais elevados, não é? E quando realmente é uma ansiedade que interfere com o nosso dia-a-dia, que se calhar
deixamos de fazer determinadas coisas, se calhar temos um trabalho difícil, mas vamos adiando e deixamos para a última, porque temos receio que ao fazermos ele não esteja perfeito. Portanto, quando realmente esta ansiedade tem impacto na nossa vida, aí talvez nós possamos utilizar algum tipo de estratégia, não é? Não tendo aqui, provavelmente, espaço para falarmos muitas destas questões que poderíamos abordar, mas falamos, por exemplo, aqui de relaxamento, respiração diafragmática, que são técnicas um bocadinho mais gerais e que podemos aplicar, não é? E que se calhar muitos de vós já ouviram falar, tem a ver com uma respiração que nos permite muitas vezes acalmar, não é? E portanto, quando nós estamos ansiosos, nós temos um sistema nervoso simpático ativado que nos prepara ou para uma luta ou para uma fuga, e como ninguém quer fugir de um exame nem lutar contra o exame, se calhar nós temos que baixar este sistema nervoso simpático para ativar um contrário, que é o sistema nervoso parasimpático, e que sim, este nos vai possibilitar estar atentos ao exame e conseguir ter um melhor desempenho. Para isso, nós podemos utilizar aquilo que chamamos de respiração diafragmática, ou seja, nós, em vez de termos aquela respiração muito ofegante, em que respiramos muito rapidamente, temos uma respiração em que, e vocês podem ver vídeos na internet que explica, colocando este nome, portanto temos uma respiração mais profunda, em que envolve o diafragma, não é? E portanto podem ver vídeos e podem perceber como é que fazem este tipo de respiração. Depois, e também deixando aqui um bocadinho também isso em aberto, quando realmente esta ansiedade está associada a pensamentos negativos automáticos, e falamos disto quando temos aqueles pensamentos que são muito rápidos a aparecer na nossa cabeça, como não consigo, isto vai correr mal, não vai correr nada bem, vou falhar. Quando temos este tipo de pensamentos, podemos muitas vezes recorrer àquilo que primeiro temos que os identificar, não é? E vamos um bocadinho ao encontro daquilo que disse inicialmente e do autoconhecimento. Mas depois de os identificar, podemos fazer uma coisa que se chama desafiar estes pensamentos, ou seja, quando eu pensar, por exemplo, não consigo, eu posso perguntar-me a mim mesma que provas é que eu tenho para saber que não consigo, não é? E enumerar. Para além disso, eu posso também perceber, quando eu tenho um problema, o que é que eu controlo nesse problema? Ou seja, se eu tenho um exame, não é? Se eu tenho uma apresentação oral, o que é que eu controlo para esta situação correr bem? Se calhar estudar, trabalhar, esforçar-me. Vai haver coisas que eu não controlo, por exemplo, as perguntas do professor, se realmente aquilo vai ser muito exigente ou não vai. Portanto, focarmos naquilo que não controlamos aumenta a nossa ansiedade. Enquanto se nós focarmos naquilo que controlamos, nós vamos poder fazer um check naquelas coisas que já fizemos para depois podermos desfocar a nossa atenção e, por exemplo, fazer uma atividade prazerosa para nós, para nos sentirmos melhor, porque realmente há coisas, em qualquer problema, que nós não controlamos e, portanto, focar nessas questões não será de todo benéfico e aumenta a ansiedade. Muito obrigado, Beatriz. Voltava então, passando a palavra à psicóloga Ana Parente. A próxima pergunta que temos é, em relação às perturbações mentais, quais considera que são as perturbações que mais afetam os estudantes do ensino superior? Mais afetam em quantidade ou por terem ficam mais afetados? Pode ser as duas coisas. Que se sentir mais confortável. Não, é que são dois pontos. Se me vier dizer quais são, da minha prática clínica, quais são os maiores pedidos de ajuda em relação à resolução de coisas mais pragmáticas, diria que se calhar nos tempos de hoje, o maior número de estudantes universitários que procuram ajuda, se calhar têm a tal ansiedade de sucesso, de desempenho, que a Beatriz estava a falar, não é? Portanto, há uma pressão, neste momento as pessoas acham que é tudo muito complicado, tem que ser muito boas notas, estamos num mundo competitivo em que uma décima conta, portanto, em que os estágios são contados, tudo é contado, e depois eu acabo o curso e não tenho emprego, portanto, há toda uma ansiedade relacionada com o desempenho que faz com que as pessoas se sintam fragilizadas e muitas vezes vão pedir ajuda. Agora, é assim, se me disser quais são as patologias dos estudantes universitários, aí acho que não há um padrão e se calhar são representativos da população em geral, não é? Portanto, haverá, falarmos de psicopatologia, não é? Nomes assim mais sei lá, menos simpáticos,
como ser psicótico, ou ser depressivo grave, essas coisas assim, que não interessa nada para aqui, mas que são sinónimos muito pomposos, aí se calhar são representativos da população no geral. E obviamente, e pegando na palavra da Maria João que disse há bocado, é um tempo de mudança, ir para a faculdade, é todo um processo de reestruturação, e obviamente isso também dependendo da nossa estrutura, que assim, a doença mental ou a saúde mental vem, obviamente, também da nossa história e da parte que tem a ver com a parte odontogênese da nossa história de vida, não é? E há pessoas, isso é como tudo, umas são mais, comem mais vitaminas em pequeninos, têm menos doenças, não é? Há umas pessoas que, se calhar, pelo conjunto da sua história, até um bocadinho da sua genética, são mais frágeis psiquicamente umas que as outras. E isto, efetivamente, na faculdade, sendo um meio às vezes competitivo, agressivo, que joga-se novamente as coisas de grupo, da autoimagem, está-se na idade disso, não é? De gosto do meu corpo, não gosto do meu corpo. São muitas mudanças em cima da própria história universitária. Portanto, eu acho que obviamente, e isto reforçando o que todas as minhas colegas disseram até aqui, eu acho que não se deve estigmatizar as pessoas se não estão bem, seja porque são ansiosas demais, estão tristes e não sabem porquê, começam a ouvir vozes que não sabem de onde é que vêm, começam a isolar-se, a perder gosto da vida, porque o jovem não é suposto ter estes sintomas, portanto deve estar ansioso o QB, porque assim, o que separa da patologia do normal às vezes é a quantidade e, mais uma vez, o não ser capaz de sentir toda a paleta das coisas que é suposto, não é? Porque assim, se uma coisa nos acontece triste na vida, é natural não estarmos tristes. Portanto, é adaptativo estar triste. Agora, se nós, perante uma coisa boa ou má, estamos sempre tristes, é que não é normal. Não é? Portanto, da mesma maneira que é assim, se calhar, se nós, isto agora vou meter com vocês, se fumamos um charrito de vez em quando, é natural e temos assim umas tripes. Está a ver? Temos assim umas coisas estranhas. Já não é normal se ficarmos com as tripes cá dentro da cabeça. E elas não passarem com a passagem do efeito da coisa. Então aí nós temos que estar efetivamente alerta. Portanto, e é como dizem todos, e não ter receio de procurar ajuda. Seja ela institucional, ainda bem que a Faculdade Nova tem serviço que vos cede, sendo que às vezes a saúde mental, e isto agora, desculpem a minha colega, às vezes tem pormenores que se calhar as pessoas preferem não serem seguidas institucionalmente e procurar fora da instituição, até que tipo de funcionamentos, mas obviamente ainda bem que há pessoas como a Diana que fazem o suporte e que vão poder pedir ajuda. Obviamente era ótimo que se o Serviço Nacional de Saúde tivesse os psicólogos que precisa, não tem. Se os preços de ir ao psicólogo não fossem tão caros, também era uma coisa simpática, mas efetivamente os psicólogos precisam, os que trabalham só como eu, é o nosso sustento e portanto também não há outra forma de dar, mas essencialmente como é que eu hei de explicar, é não exigir a ninguém que não é capaz, não é? Eu sei que às vezes é simpático se nós vimos uma pessoa muito triste, um colega nosso muito triste, sempre triste e sem vontade de isolar-se, epá, não estejas triste, vai-te divertir, vai para a noite. O que vem agravar o problema, porque se a pessoa, mais ela queria, era não estar triste e ir para a noite. Isso é o que ela não é capaz de fazer. E é o que, portanto, este tipo de conselhos, que é bom porque as pessoas estão preocupadas, às vezes o que faz é a pessoa fechar-se sobre mais a sua tristeza e não pedir ajuda. Portanto, eu acho que às vezes as redes de amigos é essencial. Se vocês virem que os vossos colegas não estão bem, tirar o estigma também vem do grupo. E é da pressão do grupo dizer, pá, tu não estás bem, vai pedir ajuda. A gente já não consegue te ajudar, não vamos deixar de gostar de ti, estaremos sempre para ti, mas se calhar este problema já nos ultrapassa a todos. E existem pessoas que sabem ajudar. Portanto, eu penso, sem termos genéricos, eu sou como mais estranhos, eu começo a falar e mandem-me calar só caso disso. Por acaso, em relação ao que esteve a dizer agora, tinha só uma pergunta. Diga. Dessas patologias que referiu, com nomes menos simpáticos,
acha que a sociedade lida bem com essas pessoas, tipo, que têm a atitude que deveria de ter, ou devemos fazer alguma coisa para que isso deixe de ser visto assim? É assim, Filipa, a sociedade somos todos nós. E, portanto, a tal história dos bodes expiatórios, a gente dizer que a sociedade não vê bem, não é? Então, se nós fizermos todo o nosso pequeno cota-parte, a sociedade vai mudar de certeza da forma como vê e equaciona as coisas, como a Beatriz diz, não é? Há coisas que controlamos, outras que não controlamos. Se calhar não vamos controlar a forma como a sociedade vê, mas se num pequeno grupo todos fomos mudando pequenas mudanças, se calhar vamos contribuir para cada vez grupos maiores vão gerir da mesma forma. Obviamente, nós não temos justiça social para uma série de coisas. E há algumas patologias, dessas menos simpáticas, que às vezes fazem com que as pessoas se tornem um bocadinho menos aptas. E, portanto, também não podemos estar à espera, não é, de ter as tais expectativas. Elas são aptas, mas se calhar não são de forma apta como a sociedade está à espera delas. E nesse aspecto, se calhar, a sociedade porta-se mal com elas, porque não tem um lugar para elas. Mas acho que, por exemplo, nesse aspecto do que está a dizer da sociedade, mais associações assim como a das da Diana, como fazer trabalho comunitário e fazer trabalho para a inserção efetiva de toda a gente, eu acho que sim. E acho que hoje em dia, por muito que nós achemos que há muito para fazer, se nós formos a ver toda uma história da doença mental e de como o doente mental foi tratado, estamos mesmo assim muito melhor, quer dizer, antes o doente mental era acorrentado e era como louco. Oh, Ana, eu estava-se a falar porque a Filipa fez uma pergunta interessante em termos de tipo de patologia, o que é que surge nos alunos, não é? Eu gostava de partilhar a minha experiência, porque pode também ter a ver com as pessoas que estão a... Eu acho que os alunos, essencialmente, ao longo destes anos, o que eu vejo é que muitas vezes vão procurar ajuda porque há uma questão, uma ruptura amorosa. Uhum. Isto há um grupo de alunos que procura e não aguenta, porque também é uma fase do desenvolvimento que eles estão a viver, de perceber o que é isto ter uma relação. Uhum. E às vezes as rupturas amorosas nos estudantes universitários são avassaladoras. Avassaladoras, porque muitas vezes remetem para questões do passado, não é? Uhum. Outra questão que eu também me apercebo, que também ao longo destas gerações eu tenho-me apercebido que mantém-se mais ou menos igual. Lutos que não são elaborados. Ou alguém que perdeu a mãe, ou que perdeu o pai, ou perdeu um irmão, ou um avô, ou até outra pessoa que foi uma referência importante, que se percebe, não é? Porque na nossa sociedade, o luto muitas vezes é exacerbado, ou então é negado. Não se chora, não se leva os meninos, ou mesmo que quando são adolescentes, o avô morreu, não vai ver o avô, porque pode ficar traumatizado. E, no fundo, não há uma elaboração do luto que é fundamental eles perceberem. Um terceiro ponto que eu vejo que muitas vezes os alunos vêm procurar ajuda são questões de ansiedade, que eles nem percebem de onde é que elas vêm, não é? E muitas vezes eu ali, por acaso, noutros contextos, eventualmente, se calhar isto no técnico é muito mais exacerbada, a ansiedade. Ali não é tanto uma ansiedade, aqui neste contexto de FCT, do desempenho académico e de exigências, só se forem do corpo docente não sinto muito, só se forem mais das referências parentais. Mas, em geral, acho que é mais uma ansiedade com o próprio, de lidar com a pressão. Depois, as depressões, não é? Uhum. As depressões, porque isto é qualquer coisa que não é tratada, não é? É como se, quer dizer, a pessoa se está com uma inflamação, toma um anti-inflamatório e vai-se tratar, não espera de ficar com uma septicemia, não é? E uma depressão, quando a pessoa começa a ter vários sinais de tristeza e se vão arrastando, a pessoa corre o risco de entrar numa depressão. Isto também. E a depressão, e infelizmente, também o risco de suicídio, não é? Porque cada vez mais surge a segunda causa de morte nos jovens adultos, em termos globais e mundiais, é o suicídio. E o suicídio é uma coisa que às vezes as pessoas ainda não falam muito e ainda é algum tabu e tem dificuldade, porque nós temos este mito que os jovens são felizes, com a cor da vida, tudo lhes corre bem, são fantásticos e às vezes
eles até estão a atravessar uma fase que se calhar vai ser uma fase que não vão ter sido com boas recordações, porque houve sofrimento. E nós temos esta tendência de pôr a adolescência, a infância, como se fossem sempre espaços perfeitos e fantásticos. E às vezes não são. E é preciso falar sobre isto. Em geral, os alunos não procuram ajuda por questões académicas, tirando um caso ao outro. É muito por questões muito pessoais e deste foro que era só para partilhar aqui. Claro, mas quando eu há bocado estava a falar da ansiedade, inclui muitas coisas que a Maria João disse, não é? E quando eu estava a falar também da tristeza ou do perigo que há nos jovens, que é da depressão não triste, em que um sorriso, lá está, como há a pressão do grupo, o jovem sorri, não diz que sofre, porque não encontra eco para esse sofrimento, mas tem uma dor profunda e um sofrimento profundo, e que muitas vezes leva, como diz a Maria João, ao suicídio ou outras formas mais. Eu só queria acrescentar ainda uma coisa, que eu não sei, que se calhar aí não vão a pedir à faculdade, mas no privado vão, que às vezes vão também nos procurar por consumos excessivos de álcool ou psicotrópicos. Portanto, aí sim, é uma grande panóplia de estudantes que vão, no privado pelo menos vêm, comportamentos aditivos, quer de jogo, quer de substâncias tóxicas, quer de álcool. Portanto, é também um pedido que afasta, que é um bocadinho, digamos, que se calhar um bocadinho fruto da própria idade, não é? Eu acho que cada vez mais a adolescência se prolonga, não é? Agora, segundo a Organização de Saúde, já vai até aos 25 anos a adolescência. Porque, efetivamente, se nós vimos os dois parâmetros que tornam os jovens adultos, que é a autonomia emocional e a autonomia financeira, ela não é possível antes dessa idade. Cada vez se vai prolongando mais no tempo. E isso faz com que haja cada vez também este ato de coisas que acontecem e que muitas vezes se leva a este problema da patologia da passagem ao ato. E isso é uma patologia que é muito da adolescência e, penso eu, por isso mesmo, de uma franja dos jovens universitários. Não sei se tem a mesma ideia que eu, Maria João. Sim. Sabe que essa dos consumos, realmente, normalmente não há pedidos diretos por causa disso. Mas apercebemos-nos depois. Realmente, o consumo também está lá. E também esta questão do jogo, não é? Há pessoas que têm trabalhos integrais e part-times integrais a jogar e num isolamento terrível, e realmente depois não é possível fazer mais nada na vida, não é? Não, eles ficam fechados em casa, jogam dia e noite, não dormem, trocam as noites por os dias às vezes e coisas assim para estarem sempre a jogar. Portanto, eu gostava também de acrescentar mais uma coisa, é que realmente há muitas chances, há muitas hipóteses de investirem na vida deles, só que o que contribui também para alguma tristeza é esta falta de esperança no futuro, não é? Porque nas gerações anteriores as pessoas iam por um percurso e sabiam o que é que podiam alcançar. Agora, é uma exigência atroz que se está a fazer esta geração de estudantes universitários que têm que ser perfeitos para ter qualquer coisa. É que não é às vezes um lugar fantástico, é para ter qualquer coisa de jeito. E há miúdos, que já não são miúdos, não é? Que não aguentam esta pressão. Porque como é que se aguenta estar-se a fazer sem haver esperança? Isso era quando é criativo. Quando eu dizia um bocadinho, que não se calhar não me expliquei muito bem há bocado, ansiedade, desempenho, é um bocadinho isto, não é? Eu estou-me a esforçar imenso, é-me exigir imenso para depois no final o que é que eu vou encontrar? Claro. O que é que tenho? O que é que eu tenho? Porque efetivamente é verdade. Então eu que sou, acho eu, a mais antiga das que estão aqui, não é? Ia-se para um curso e as pessoas, alguns cursos, sabia-se perfeitamente, as carreiras estavam limitadas, era assim, 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 assim. Hoje em dia não é assim. Os miúdos não sabem exatamente o que é que os espera. Se bem que também há uma camada de miúdos, e pela experiência que eu tenho, quer
quer da clínica, quer de vivenciar com jovens, que eu tenho alguns jovens na minha vida, felizmente. Também depois há uma camada que também não tem, se calhar, estas pretensões que nós tínhamos de subir de vida e elevar padrões, querem viver bem de acordo com problemáticas ecológicas do planeta. Portanto, nós, se calhar, umas gerações tiveram sempre naquela de vamos melhorar a qualidade de vida. Hoje em dia, se calhar, eles estão muito mais preocupados, vamos melhorar o mundo, vamos fazer com que isto resulte. Mas, ao mesmo tempo, acho que isto cria uma certa angústia e essa falta de esperança. Será que isto vai resultar? Será que o que é que nos espera? Estamos aqui tanto tempo, tanto investimento, toda a gente aposta em nós, diz que nós somos fantásticos e depois no final, o que é que nós temos à espera lá fora? Porque é suposto acabar e arranjar logo trabalho. Só com uma grande saúde mental é que se lá vai. É verdade, é preciso uma grande estrutura. Por isso é que eu estava a dizer, quando eu disse que às vezes a estrutura, a passagem da vida também se faz com a estrutura que a gente tem, se para uns isto é um bocadinho mais inelével, para outros é assim um bocadinho mais lento, precisa de mais suporte, mais um bocadinho de tudo. Sim, tem que apostar na criatividade e... Exatamente. E nos recursos. E principalmente esta ideia que eu disse, não há só um caminho. Portanto, há sempre vários caminhos. Portanto, nós se temos um problema, se na vida agimos sempre da mesma forma e isso nos deu mal, então continuar nesse caminho é de tudo inadaptativo, é idiota. Portanto, há que às vezes fazer um bocadinho diferente. Tentar, passinho a passinho, mas inovar e tentar ser criativo e fazer diferente. E para isso, às vezes, é importante ir ao tal psicólogo, seja ele de acompanhamento, seja qual for, ter uma rede que nos ajude e digas, não vais cair, a gente está contigo, faz um bocadinho diferente, tens companhia, estamos contigo no teu caminho. Isso às vezes é importante. Uhum. Ok, muito obrigado. Temos aqui um braço no ar, não sei, Joana Duarte, tens alguma questão a fazer? Ela escreveu agora aqui no chat. Ok. O que é que era? Queria saber as diferenças entre ansiedade e inícios de depressão e como é que se podia identificar. Não sei quem quiser responder. Eu posso responder, pelo menos da parte médica. Força. Mas se uma das clínicas da psicologia também quiser responder, também acho que é coerente. A ansiedade e a depressão são doenças diferentes e que funcionalmente afetam zonas diferentes do nosso sistema nervoso. Ou seja, não quer dizer que uma pessoa com ansiedade não possa ter depressão, mas elas são patologias distintas que afetam zonas distintas do nosso funcionamento neuronal. Eu não gosto de me focar muito na questão da ciência porque as pessoas desligam, mas a ansiedade está particularmente relacionada com os gânglios basais, que é uma estrutura do nosso cérebro que é responsável pela questão de estarmos mais presentes ou não e mais concentrados ou não naquilo que são os nossos problemas. Enquanto que a depressão está essencialmente relacionada com o nosso sistema límbico, que é uma zona do nosso sistema nervoso que está relacionada com o humor. Ou seja, enquanto que a depressão tem mais que ver com uma alteração ao nosso humor que nos faz ter menos vontade de fazer as coisas, que pode ter impacto em coisas do dia-a-dia, como a alimentação, o sono, e pode dar para os dois lados, ou seja, a pessoa pode ter insónia ou hipersónia, dormir de mais ou dormir de menos, digamos assim, pode ter também mais vontade de comer ou pode ter menos. E isto tudo porquê? Porque uma pessoa com depressão não é igual à outra. Existem alterações funcionais naquilo que é a passagem da mensagem pelos nossos neurónios, mas que pode ter que ver com diferentes neurotransmissores, ou seja, mensageiros químicos, dou o exemplo da dopamina, a adrenalina ou a serotonina, mas existem outras disfunções que podem existir e que fazem com que uma depressão numa pessoa não seja exatamente igual a uma depressão noutra. E não se lhes pode pôr simplesmente o rótulo de depressão, porque as pessoas são todas diferentes e, acima de tudo, nós não podemos ver a doença, mas sim a pessoa que está à nossa frente. No caso da ansiedade, especialmente por estar ligada a essa parte dos gânglios basais, a pessoa tem preocupações acrescidas, porque o medo ou a ansiedade, o stress, nós costumamos dizer que é normal as pessoas terem medo, não é? Porque nós somos seres limitados e temos as nossas condicionantes. E é normal. O problema é quando este medo
nos afeta, interfere na nossa qualidade de vida e interfere também no nosso sono, na alimentação, nas coisas mais básicas e fazem com que nós tenhamos medo de fazer as coisas porque começamos a ruminar e a pensar naquilo que vai ser o futuro se fizermos isto, ou qual vai ser a preocupação que vem a seguir se eu fizer isto. Ou seja, fazendo aqui uma metáfora, digamos assim, que eu costumo utilizar, a depressão tem mais que ver com o pensamento exagerado naquilo que foi o nosso passado e nós culparmos-nos por isso e muitas vezes nos sentirmos mal por tudo o que foi o passado, enquanto que a ansiedade tem mais a ver com o medo do futuro. Ou seja, não fazermos as coisas porque estamos a pensar naquilo que aí vem. Ou seja, são patologias muito distintas que afetam zonas distintas do nosso sistema nervoso e que têm implicações diferentes no nosso dia-a-dia e essencialmente eu aconselho sempre as pessoas a pesquisarem um bocadinho em sites credíveis e a pesquisarem também nas nossas páginas da The Pineapple Mind e temos também posts no blog tanto sobre uma patologia como sobre outra, porque são as mais frequentemente descritas pelas pessoas. E também perceberem que a depressão major é uma coisa, mas existem outros estados que são exemplo de distimia, de que são exemplo depressões associadas ao próprio ciclo menstrual da mulher, digamos assim, e a ansiedade também não é toda igual, porque existem fobias, existe o transtorno de ansiedade generalizada, existe a ansiedade social ou a fobia social, ou seja, existem uma série de patologias que são diferentes. E mais uma vez eu realço que mesmo que seja a mesma patologia, ou seja, mesmo que a pessoa tenha critérios clínicos de transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, ela não vai ser igual, nem tem que ter os mesmos sintomas que outra que tenha o mesmo diagnóstico. E é por isso que estas coisas são tão complicadas às vezes das pessoas entenderem. Mas eu costumo reforçar que existe muita evidência científica e que as pessoas só continuam a estigmatizar esta questão se não pesquisarem. Porque se eu, enquanto estudante de medicina do 6º ano, tenho esta informação, obviamente que eu estudei para saber, obviamente que eu tive cadeiras que me permitiram ter outros conhecimentos de causa, mas qualquer pessoa que continua a estigmatizar estas questões só o faz porque não tem esta informação. E eu costumo dizer que discriminar por falta de informação, o erro é nosso, não é dos outros. Ou seja, é só nós estudarmos um bocadinho e percebermos essa questão. E eu também gostaria de aproveitar, porque, Filipe, há pouco fizeste a pergunta relativamente àqueles estados mais complicados, digamos assim, que ainda são mais estigmatizados. E eu aproveito para falar também, por exemplo, do caso da esquizofrenia, que toda a gente tem muito medo de abordar a esquizofrenia e até tem muito medo quando aparece um caso na faculdade de alguém que tem um transtorno esquizoafetivo ou uma esquizofrenia. A verdade é que, mais uma vez, os doentes com esquizofrenia controlados podem estar completamente inseridos na sociedade e ter uma vida ativa, enquanto que existem outros que não, e existem também muitos casos que muitas vezes são divulgados pelos mídias, por exemplo, de pessoas que são muito dependentes e que têm uma série de restrições na sua vida, mas eles não são todos iguais, e só acha que eles são todos iguais quem nunca lidou com eles. Eu dou-vos o exemplo, no início do ano, quando ainda não havia aqui o bichinho a dar cabo das atividades presenciais, eu dei uma palestra num centro de terapia ocupacional que tinha 12 doentes, 12 pessoas, aliás, não digo doentes, 12 pessoas com esquizofrenia. E eles eram todos diferentes. Eu posso dizer que existiram alguns que se calhar não perceberam metade da minha palestra, apesar de eu tentar adaptar o conteúdo a todos, e existiram outros que perceberam imenso, inclusivamente uma das utentes daquele centro escreveu um artigo para o jornal que eles lá têm sobre a minha palestra. Ou seja, dentro de uma panóplia de 12 pessoas com o diagnóstico de esquizofrenia, eles eram todos diferentes, eles tinham todas limitações diferentes, tinham independências e autonomias diferentes, e é por isso que nós não devemos limitar as pessoas por causa de um diagnóstico. Porque uma pessoa com esquizofrenia pode ter sucesso futuramente, pode estar inserida na sociedade, e se houver um sucesso terapêutico associado à doença que a pessoa tem, que é crónica, que não vai desaparecer, mas se estiver controlado, não há razão para as pessoas terem medo de um esquizofrénico. Nós temos uma palestra em que falamos da questão da violência associada às patologias de saúde mental, e se exterminássemos toda a violência que é associada à esquizofrenia ou a diagnósticos mais pesados, continuaria a existir 96% dos casos de violência no mundo. Isto quer dizer
que a maior parte das pessoas que são violentas não são doentes mentais. Portanto, quando nós estigmatizamos, estamos a fazer algo muito feio e que vai contra aquilo que é a evidência científica. Ok, Diana, obrigada. Agora ia só terminar a ronda de perguntas com uma para a doutora Beatriz Franco, que é o seguinte: acha que a sociedade está a mudar a ideia que tem do que é uma ida ao psicólogo? Sim, sim. Felizmente sim. Eu trabalho até com uma população às vezes mais jovem, portanto crianças, não é? E é engraçado como que eles muitas vezes têm uma perspectiva completamente diferente, não é? Muitas vezes eles perguntam, então, e o Francisco já cá veio? Olha, tu tens mais alguém na minha turma cá? Vem cá mais alguém? E, portanto, isto mostra que realmente isto está a mudar, não é? E a ideia está a mudar. Esta situação da pandemia veio salientar isto, na minha opinião. Portanto, fala-se cada vez mais de saúde mental, fala-se cada vez mais da importância dos profissionais que trabalham nestas áreas. Ainda precisa claramente de ser trabalhado, mas é por isso que estamos aqui, não é? E iniciativas como esta também fazem a diferença nesse sentido. Eu acho que é um bocadinho um papel de todos nós e também dos profissionais que trabalham nesta área, não é? Indo um bocadinho ao encontro daquilo que a Diana estava a dizer, agora nesta situação da pandemia, portanto, eu fiz voluntariado na área, portanto, no fundo, muito reencaminhar, não é? Pessoas que estavam, no fundo, em sofrimento com esta situação do Covid e, portanto, pessoas que estavam em isolamento e houve aqui realmente alguma necessidade de ajuda, não é? E muitas vezes, apesar de não podermos fazer um acompanhamento psicológico, não é? Estas pessoas só muitas vezes o encaminhar, não é? O explicar onde é que há, onde é que as pessoas podem recorrer, é muito importante, que é, muitas vezes as pessoas sentem-se um bocadinho perdidas nesta área da psicologia, da psiquiatria. Então, mas onde é que eu vou? Onde é que eu me dirijo? O que é que eu faço? Vou ao psicólogo ou vou ao psiquiatra? Vou ao médico de família? Mas como é que isto funciona? Tenho que expor a minha vida ao médico de família, por exemplo, não é? Que é uma questão que muitas vezes é levantada. Eu acho que quanto mais nós naturalizarmos as coisas, não é? Todos nós, de uma forma geral, ou seja, em termos de sociedade, e há bocadinho a doutora Ana Parente falava numa coisa importante, que é a questão de muitas vezes nós, numa boa intenção, dizermos não chores, e de alguma forma estamos a não permitir que a pessoa experiencie emoções, não é? Mas quando nós dizemos não chores, nós é que não sabemos lidar com o choro da pessoa. Portanto, quando nós não dizemos não chores, nós estamos a dizer assim, calma lá, não chores porque eu não sei o que é que tenho de fazer. E, portanto, mas de alguma forma é invalidante para a pessoa que está a chorar, não é? Não chores, quase como se o chorar fosse uma coisa negativa. Não, e muitas vezes, não há motivos para estares assim, porque estás assim, não é? E portanto, nós, até muitas vezes, eu acho que numa boa intenção, somos mauzinhos uns para os outros, não é? Que é, somos muito invalidantes naquilo que os outros estão a sentir. E o problema do outro, muitas vezes, para mim, pode ser, e eu ouço muito isto nos jovens, que é, como é que ele está assim só porque acabou com a namorada, ou só porque acabou com o namorado, ou uma coisa do género, não é? Quase como o problema dele, o meu problema é mais grave que o do outro. E eu acho que quando nós nos conseguimos colocar uns no lugar dos outros, nós conseguimos perceber que não há problemas mais graves, não há situações mais dramáticas, há impacto na nossa vida e quando no fundo compromete a nossa qualidade de vida, temos que fazer alguma coisa e muitas vezes os amigos e as pessoas que estão mais próximas podem fazer isto no sentido em que podem também encaminhar, não é? Se eu já fui ao psicólogo e tenho uma boa experiência, eu estou a naturalizar isto, olha, ir ao psicólogo é uma coisa natural, é como ir ao médico, é como ir ao dentista, então eu também posso passar esta mensagem ao meu amigo e, portanto, eu acho que nós, enquanto sociedade, podemos também ir trabalhando isto, mas eu acho que, sem dúvida, a visão tem mudado e felizmente que tem mudado. Ok, muito obrigada. E pronto, agora que terminamos a nossa ronda de perguntas, gostaria de saber se algum dos participantes que está presente gostaria de intervir, colocar alguma dúvida, uma questão que tenha, ou pronto, mesmo que seja só para dar uma opinião ou fazer um desabafo, pedia apenas que levantassem a mão para o fazer e já temos aqui uma levantada. Eu vou ativar o som aqui da Cláudia Silva. Olá, boa tarde. Eu não sei se me estão a ouvir. Estão a ouvir? Sim, ouço bem. Ok. Eu tenho duas questões. Eu tenho três, mas se calhar a terceira já foi mais ou menos respondida. Eu tenho uma questão para a doutora Maria João, que é se acha que os gabinetes de psicologia das faculdades
são muito virados para questões vocacionais e desempenho escolar, ou se acha que de facto consegue responder a todas as problemáticas que possam surgir, mesmo que seja um caso de uma depressão ou um caso de uma ansiedade. Gostava de saber se os gabinetes são mais virados para a área vocacional ou se conseguem responder a este tipo de problemas. Olha, Cláudia, o que eu lhe vou responder é que alguns gabinetes, em algumas faculdades, são mais vocacionados para a área educacional, eventualmente. Também tem a parte clínica. O gabinete da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Nova é essencialmente virado para a área clínica, porque tanto eu como a minha colega somos psicoterapeutas especializadas na área da saúde e com formação na área da psicoterapia. Por isso, e grande parte dos casos que vão ter ao gabinete é essencialmente casos que precisam de acompanhamento psicológico e precisam de ser seguidos por um psicoterapeuta, não um psicólogo clínico só, não é? Um psicoterapeuta é alguém que tem uma formação para além do curso de psicologia que fez. Também gostava de acrescentar qualquer coisa que tenha a ver quando é que um aluno pode sentir que precisa de ajuda. Vocês, se olharem a linha do tempo é um tempo fluido, não é? É como se fosse um rio que vai fluir, não é? Quando vocês percebem que há paragens que encalham, que o vosso tempo é como se vocês sentissem o tempo parado, porque ou estão tristes ou porque de repente deixam de fazer cadeiras. Quando a pessoa tem esta sensação, provavelmente tem a ver já com alguma coisa emocional que não está a ser resolvida. E isso, de alguma forma, também vos é um indicador que precisam de falar com alguém para perceberem porque é que, se vocês sentiram sempre a vossa vida a fluir, a acontecerem coisas, de repente, porque é que vocês encalham em algum lugar e não percebem como é que foram lá parar? E como é que podem retirarem-se dali para poderem outra vez fluir no rio, não é? Porque a vida é um rio que vai andando, não é? Que as pessoas, a questão de ficar parado no tempo pode ser um sinal importante para vocês perceberem. Obrigada. Eu tinha outra questão para a Diana, que é se não acha que pode ser, não é bem perigoso, mas se pode haver algum problema em ter voluntários que não são formados para tal, ou se são, peço desculpa à minha ignorância, para estarem a falar com pessoas com perturbações mentais. Cláudia, obrigada pela questão. A verdade é que nós tentamos ser profissionais ao máximo na supervisão do projeto, ou seja, os nossos voluntários são submetidos a entrevistas iniciais em que são avaliados tendo em conta aquilo que nós consideramos os critérios essenciais para estar presente neste apoio e para dar uma ajuda válida às pessoas que a pedem. Os nossos voluntários, inclusivamente, têm informações contínuas, mensalmente. Nós temos grupos de apoio mensais em que também juntamos os voluntários às pessoas que pedem ajuda para ter uma espécie de terapia de grupo em que podemos ajudá-los também de um modo diferenciado para além do trabalho que é feito com os voluntários. E a verdade é que nós temos uma equipa de supervisores contínua que inclui não só eu que sou estudante de medicina, mas também psicólogos e estudantes de psicologia que estão, não digo 24 horas, mas todo o tempo útil que nós podemos, disponíveis para responder a qualquer questão relacionada, quer com as patologias em causa, quer com questões da própria psicologia. Mas nós referimos, e temos um regulamento interno do apoio, e referimos que o apoio não é profissional, o apoio não tem essa vertente, ou seja, nenhum voluntário tem que ter formação para poder ser um ombro amigo. E todas as pessoas que nos pedem ajuda sabem disso, todos os voluntários sabem disso, inclusivamente são impedidos de falar de questões relacionadas com medicação ou com terapias que as pessoas que nos pedem ajuda fazem para além do projeto, digamos assim.
Por isso mesmo, nós temos muito cuidado, fazemos o feedbacks contínuos dos nossos voluntários e das pessoas que pedem ajuda, precisamente para evitar que possam existir essas confusões. E a verdade é que, como eu tinha dito quando falei do projeto, nós fazemos esses feedbacks e essas avaliações precisamente para validar este projeto, porque fazemos a avaliação do comportamento de procura de ajuda, a avaliação do bem-estar geral gerado pelo projeto, a avaliação da adesão a tratamentos, no caso das pessoas que pedem ajuda e que têm alguma patologia, ou seja, que já são medicadas ou fazem terapia, e a avaliação também do feedback que nos vão dando em termos de acompanhamento diário, em termos da relação com os voluntários, e qualquer pessoa que nos pede ajuda cuja ligação não se estabelece de um modo tão uniforme, que é normal, porque também uma pessoa que vai a um psicólogo nem sempre gosta do primeiro que vai, nem sempre se dá bem e não cria a relação empática com o primeiro. Portanto, nós temos imenso cuidado, fazemos de um modo profissional e, acima de tudo, validado. A minha tese de mestrado é na área das communities e desta questão dos projetos de peer support. Portanto, tudo o que eu faço neste projeto e tudo aquilo que tenho desenvolvido enquanto coordenadora do projeto de voluntariado é precisamente pegar naquilo que de bem se faz lá fora, aplicá-lo cá e aplicá-lo sempre com validação científica e com meios específicos e rigorosos de o fazer. Obrigada. Não, claro. Entretanto, eu vi aqui o braço da Matilde Fonseca, mas antes tinha aqui no bate-papo uma pergunta da Miriam que diz que não tem microfone, por isso vou passar a ler. A pergunta é: como lidar com questões de falta de autoconfiança e autoculpabilização, também relacionados com questões de perfeccionismo e de no futuro termos expectativas de muita coisa que não conseguimos cumprir, não sermos bons o suficiente para aquilo que ambicionamos e isso acaba por bloquear também. Não sei se alguma oradora queria dar algum parecer sobre este comentário ou não parece exatamente uma pergunta. É assim, eu tenho a ideia que as psicólogas, se calhar, estão mais aptas para responder, mas eu posso responder enquanto estudante também, que também já tive os meus problemas de autoconfiança e autoculpabilização, e estando num curso de medicina, existem muitos colegas meus que também têm esses problemas, especialmente porque vêm habituados a ter muito boas notas do secundário e chegam à faculdade e nem sempre é possível manter aquelas médias altíssimas que os fizeram entrar. A verdade é que eu costumo dizer uma coisa que nós só conseguimos ter sucesso académico se a nossa saúde mental também andar bem, porque ninguém consegue tirar excelentes notas se estiver triste ou se estiver ansioso, e a verdade é que, se nós formos ver, a maior parte dos melhores alunos normalmente têm outras atividades extracurriculares, conseguem desligar da faculdade e do stress, dos exames e etc. E por isso mesmo é que eu costumo dizer que as expectativas podem e devem existir, não podem é ser superiores àquilo que é a nossa estabilidade e o nosso bem-estar. E não podemos colocar essas expectativas a um ponto tão alto que interfiram com esse bem-estar. Portanto, tudo bem nós querermos aprender, tudo bem nós querermos ser bons profissionais no futuro, tudo bem nós querermos aplicar aquilo que aprendemos no curso, na nossa vida enquanto profissionais futuros. Mas não é preciso nós tirarmos um 20 ou um 19 para isso ser verdade. E as expectativas com as notas, muitas vezes têm que ver, às vezes, com pressões externas dos pais, disto, daquilo, e também com a nossa personalidade, que ela disse do perfeccionismo, esse traço de sermos perfeccionistas muitas vezes faz com que nós, no fundo, não tenhamos cuidado com aquilo que é também ter autocompaixão por nós, porque pensamos, ok, eu vou estudar porque eu quero um 20. Não pode ser assim, nós temos que, acima de tudo, valorizar aquilo que nós somos, que nós queremos, que nos faz bem e tirar tempo para nós, como aqui as nossas psicólogas já tanto disseram, porque nós só conseguimos ter uma boa saúde mental se nós também investirmos nela. E acima de tudo, ter um processo de autodesenvolvimento que, para mim, devia ser quase geral em todos os adultos, que é nós percebermos quem é que nós somos, o que é que nós gostamos, aquilo que faz sentido para nós. E muitas vezes este processo de autodesenvolvimento é feito também recorrendo, por exemplo, a consultas de psicologia, porque há muita gente que chega aos 24 ou aos 25 anos e tem assim um gatilho de, ok, será que é mesmo isto que eu quero para a minha vida? Será que eu estou bem assim? Será que este é o curso certo? E essas dúvidas são todas legítimas, só que
muitas vezes têm medo de procurar ajuda com alguém que é formado para os ajudar a desbloquear essas dúvidas e para os ajudar a perceber aquilo que efetivamente os faz feliz. E eu costumo dizer isto, a questão da autoconfiança e da autoestima é mesmo muito importante, porque nós só conseguimos gostar dos outros e ter boas relações com os outros quando também estamos bem connosco mesmos. E por isso é que, acima de tudo, ter esse processo de autodesenvolvimento antes de pensar nas notas, antes de pensar no futuro, pensar primeiro em nós, naquilo que faz sentido, que nos faz bem e naquilo que nós gostamos. Mas isto é a minha experiência pessoal. Acho que se calhar as psicólogas podem acrescentar mais alguma coisa. Obrigada pela partilha, Diana. Agora gostava apenas de informar que a psicóloga Beatriz Franco vai ter de abandonar a reunião por motivos profissionais. Obrigada pelas suas palavras e por ter aceitado o convite para estar aqui hoje. O microfone está desligado. Pronto, já está. Obrigada. Peço desculpa ter que sair, mas é mesmo porque tenho trabalho à minha espera. Queria agradecer muito o convite e queria agradecer também muito o contributo das outras oradoras. Acho que aprendo sempre e é muito bom. E também queria agradecer as intervenções e eu acho que podem continuar a pôr aqui questões porque realmente este tema é muito importante e obrigada. Boa tarde. Obrigada. Então, para finalizarmos aqui as perguntas, porque já vamos em 1h30 e o pessoal também já está um bocado cansado de Zoom, digo eu. Matilde Fonseca, se quiseres dizer a tua questão. Sim, boa tarde. A minha questão não é para nenhuma oradora específica, mas surgiu quando a doutora Beatriz Franco falou da questão da exposição ao médico de família. E queria perguntar o que é que as oradoras pensam sobre os passos que se devem... Matilde, desligaste o microfone. Ok. Está de volta? Sim, Tá, podes continuar. Os passos que se devem dar no Serviço Nacional de Saúde para haver mais psicólogos disponíveis e também os passos que se devem dar no apoio, porque o apoio é escasso e também é difícil de obter, porque cá está, temos que pedir muitas vezes uma credencial ao médico de família e expor a nossa situação quando não estamos à vontade para o fazer. Ok. Quem quiser responder, sinta-se à vontade. É recorrer aos gabinetes das universidades, porque vocês nos gabinetes das universidades não ficam dependentes do médico de família, não ficam dependentes dos pais, pagarem as sessões ou não. Isso dá-vos uma grande margem de liberdade. E não tem que falar ao pai ou à mãe que precisam de orçamento para pagar sessões. E mesmo indo para uma médica de família, tenho que falar com a médica de família, ficam numa lista de espera e se calhar nem vão ter sessões, os meus colegas dos centros de saúde estão assoberbados, fazem encomendas e as sessões são 30 minutos, vocês nem têm nos centros de saúde sessões como é suposto, como é suposto ser, não é? Não é por acaso que as sessões de psicoterapia devem ser 45 minutos, 50, não mais nem menos, para não saturar o espaço, mas para ter um espaço em que vocês podem estar lá, de uma forma colocarem-se, sentirem, poder falar e haver alguém que olha para aquilo que vocês estão a dizer de uma forma empática e consiga dar um sentido e ver perspectivas sobre o que vocês estão a falar. Isto em 30 minutos é muito difícil conseguir-se, não é? E se for semanal, de certeza que não é. Acho que é difícil ir por aí. O ideal, pronto, ou as pessoas vão também, colegas meus trabalham de forma, se calhar, mais consistente, mas com preços mais sociais, que também há gabinetes que fazem isso. Mas tirando isso, por exemplo, a maior parte dos gabinetes no técnico paga-se, mas também é um preço simbólico, e na Faculdade de Ciências também há, e há listas de espera em alguns gabinetes de algumas universidades. Mas, de qualquer forma,
as pessoas, na minha perspectiva, são mais bem vistas nos gabinetes de psicologia das universidades do que nos centros de saúde, porque eles não fazem encomendas. E, no fundo, são obrigados a trabalhar assim. Sessões a 30 minutos. Estou a ser pouco diplomata, mas é a realidade. Eu acrescentaria ainda o facto de que, obviamente, existem colegas no privado que diferenciam preços para estudantes e pessoas que têm, portanto, no privado às vezes há essa liberdade de gerir também os preços por consulta, mas depois também existem algumas associações de psicoterapia que trabalham pro bono, ou trabalham em times formativos, ou têm bolsas sociais, portanto, existem várias sociedades na área das psicoterapias que também podem recorrer de várias, quer de dinâmicas e sem ser dinâmicas, porque se calhar é uma forma também de contornar a situação e de vocês poderem se dirigirem. Portanto, existem sensivelmente no Google, dão todas registadas, é fácil de contacto, vocês mandam para lá, perguntam como é que é, se têm bolsas sociais, não têm, qual é que é os contactos, e é uma possibilidade. Por exemplo, eu sei que faço a publicidade, mas, por exemplo, a Voz do Operário tem preços simbólicos de colegas meus até conceituados, que a única coisa que tem é que a pessoa tem que ser sócia da Voz do Operário, e depois acho que as consultas são 10 euros por sessão. Portanto, existem também deste tipo de associações que têm preços mais simpáticos. Lá isso eu acho que compreendo agora quando a Diana diz, e faz sentido haver coisas na área da saúde mental em que pudesse efetivamente as pessoas serem encaminhadas e saberem os recursos que a sociedade tem, que já tem alguns, não são muitos, mas já tem alguns. Sim, deixe-me acrescentar, doutora Ana, que nós na Depana Palmain temos 3 parcerias nesse âmbito que estava a referir. Os preços vão desde os 15 euros numa das clínicas até aos 55 numa outra, mas a dos 55 tem que ver com serem psicólogos formados em patologias específicas, ou seja, são especialistas em determinadas áreas, e nós temos parceria com eles e eles fazem consultas gratuitas iniciais de avaliação e fazem depois toda uma panóplia de atividades com as pessoas a quem dão consultas, e daí esse preço. Mas temos mais 2 parcerias e essas sim de preço mais reduzido. Numa delas, as consultas dadas por psicólogos júniores, ou seja, psicólogos que estão em estágio profissional, são 15 euros. E se for psicólogos séniores, nessa mesma parceria, são 30 euros. Na segunda parceria mais baixa, a consulta inicial é gratuita, as 2 primeiras a seguir são 25 euros e depois sempre 35. Ou seja, nós temos estas 3 soluções. Futuramente queremos ter ainda mais, especialmente por causa do projeto da Comunidade Ajuda, em que nós fazemos um reencaminhamento e assim nós conseguimos dar às pessoas respostas cada vez mais baratas. Outra coisa que nós temos é que neste momento estamos em fase de contratação de um psicólogo para a nossa associação, através também da promoção do estágio profissional do IFP, e aí sim as consultas vão ser gratuitas para os nossos sócios e a preço reduzido para a restante comunidade. E eu queria só acrescentar que não se pode generalizar esta questão, e eu peço desculpa, eu entendi perfeitamente a intervenção da doutora Maria João, mas acho que não se pode generalizar esta questão de vai tudo para o gabinete da faculdade, porque existem sintomas e sintomas, e existem pessoas que precisam mesmo de ir ao médico de família, porque não tendo dinheiro para consultas no privado, precisam de ser reencaminhados para a psiquiatria. Ou seja, as respostas que existem ao nível das faculdades e ao nível dos gabinetes de apoio ao estudante, maioritariamente são de psicólogos. E existem estudantes que já têm critérios clínicos para o diagnóstico de determinada patologia e que precisam efetivamente de ajuda psiquiátrica. E acho que os psicólogos todos... Diana está a falar, não sabe o trabalho que nós fazemos. Nós fazemos uma vertente do trabalho que nós fazemos, é encaminhamento para a psiquiatria. Sim, pronto, isso faz sentido. Agora, claro, imaginemos... E claro que há situações, quer dizer, eu já trabalho ali há mais de 20 anos, imagina que, e com colegas minhas que estão ali há muitos anos, não sou propriamente, não estou no início de carreira, não é? Sim, mas eu não estou a dizer que não, doutora Maria João, só estava a dizer que dependendo dos sintomas as pessoas podem às vezes ter... Há casos que são encaminhados para a psiquiatria,
Há casos que até são encaminhados para associações que se enquadram melhor com a perturbação psiquiátrica, mas os alunos universitários são seres livres e têm o direito, por eles mesmos, de decidirem onde é que eles vão ser mais bem acompanhados. Quem quer ser seguido na faculdade, porque é que existe na faculdade? Porque é um campus que é muito isolado e eles têm um tempo muito cheio e muitas vezes está lá o gabinete dentro porque eles não têm tempo para se deslocarem a outros locais. Assim como acontece em Carcavelos, na SDE, os alunos, quando alguém pede eles irem a Lisboa, eles não têm tempo, porque eles estão com o tempo completamente cheio. Claro que eles podem sempre, e há pessoas que parecem às vezes miúdos, que já foram acompanhados por psicólogos e houve algum desentendimento. E são pessoas que têm recursos e eu tento reencaminhar para a pessoa que já o seguiu, porque acho que a pessoa deve perceber o que é que correu mal e se a coisa correu bem. As coisas não é assim porque nós não ganhamos à peça, não é? Não tenho interesse que os alunos venham lá todos. Temos o nosso salário é o mesmo, tendo 100 ou tendo 1000 alunos. Por isso, eu estou a falar porque eu só queria acrescentar. A primeira consulta e faz uma avaliação do aluno. Eu até posso achar que o aluno precisa rapidamente ser internado, como acontece, não é? Eu só queria acrescentar ainda outra vertente, que é a vertente que eu comecei, que eu fui chamada, que existe toda uma panóplia de online, que às vezes há pessoas que algumas de online até são pro bono, nem sequer são pagas ou são pagas mesmo a preços. Existe uma plataforma que eu agora não sei qual é que é o nome, por acaso que um colega meu fundou, exatamente em que fazem só acompanhamentos online, rastreiam e obviamente, claro, como é óbvio, e vou reforçar um bocadinho o que a Maria João disse e o que a Diana disse, que o psicólogo também tem competência para mandar para o psiquiatra, e nós não vivemos em luta com os psiquiatras. Para bem da saúde mental, não somos companheiros de viagens e não antagonistas. Portanto, obviamente que mesmo no particular e tudo, eu, por exemplo, trabalho numa clínica pluridisciplinar, em que tenho colegas meus psiquiatras, terapeutas da fala, portanto, todos da área da saúde. E, obviamente, que nós, quando vimos que alguém está em risco de descompensar e precisa de fármacos, obviamente encaminhamos para o psiquiatra. Portanto, isso é um savoir-faire. Pronto. Mas eu acho mesmo que online, para vocês, gostam bastante disso e estão muito habituadas e familiarizadas com a situação, é uma saída. Ok, muito obrigado pelas intervenções. Bom, em nome da Comissão de Responsabilidade Social, só me resta agradecer a todos pela presença e principalmente às oradoras por este tempo que dispensaram aqui a responder às nossas questões também. Passava agora, por fim, para a parte do sorteio do e-book de Pineapple Mind. A forma como nós fizemos isto foi, a Joana tem apontado todos os nomes das pessoas que participaram aqui na sessão e um número associado a cada pessoa, e eu agora vou fazer de forma aleatória no gerador do Google sobre os números das pessoas, e o número que sair será o vencedor. Joana, pode-me só dizer até que número é que vai? Para eu poder... Vai até 94. Ok. Desculpa, Filipa, se me deixares acrescentar aquela questão que eu tinha falado convosco. Inicialmente a FCT tinha-nos pedido uma subscrição anual, digamos assim, ou melhor, uma cota de sócio da nossa associação, e eu referi que achava que não fazia muito sentido, tendo em conta que a pessoa que vencer o giveaway tem que se identificar com a nossa missão e com o nosso projeto para ser nosso sócio, porque nós não queremos ter sócios que não sejam a favor da saúde mental como causa. Por isso mesmo, apesar de nós estarmos aqui a fazer o giveaway do e-book, se o vencedor quiser ser associado da Pineapple Mind, nós temos todo o gosto em oferecer a cota anual também ao vencedor. Só acrescentar isso também, para além do e-book. Obrigada, Diana. Então, o número que saiu aqui foi o 38. Joana, pode dizer quem é que é o vencedor? Ok, foi a Patrícia Apolinário. Não sei se ainda está aqui na reunião. Vou ver também. Patrícia, ok, acho que não está.
Não sei. Nós vamos tentar obter o mail dela. No entanto, nós temos, não sei se vocês todos viram o regulamento do giveaway, vamos sortear 3 nomes para caso o primeiro não responda, podemos ter um segundo sorteado e não ficar o prémio para ninguém, por assim dizer. Por isso vou novamente gerar aqui o número. Deu 86, Joana. Ok. 86 é Sara Santos. Sara Santos ainda está aqui. Ok. Também acho que não. Também acho que não está. Mas há. Mas pronto, vamos apontando. E a terceira pessoa, o número 8. Ok. Sara Marques. Outra Sara. Outra Sara que está aqui. Está cá. Certo, Sara? Sara Marques? Sim, sim. Ok. Sara, se puderes, manda-nos aqui, até se preferires em privado o teu e-mail para nós depois enviarmos alguma coisa, caso os outros 2 anteriores não respondam, claro. Ok. Pronto. Não sei se alguém tem mais alguma coisa a acrescentar. Por nós é tudo. Obrigado a todos. Acho que foi muito Boa tarde, obrigada pelo convite. Foi um prazer. Obrigada pelo convite. E obrigada às outras oradoras, que foi muito produtiva a conversa. Obrigada a todos. Um abraço grande a toda a gente. Beijinhos. Muito obrigado, então. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Pedia que os restantes saíssem, por favor. Filipe, desculpa, só uma questão. Diz-me. Vocês vão contactar a Apple, a Polinário? Sim. Ok. Não, caso fosse preciso contactá-la já, mas pronto, ok, tudo tranquilo. Se tiveres um mail, manda já para aqui para bater. Eu posso enviar por mensagem ou coisa assim só para eu sair, não ficar à espera? Ok. Tá bom, até já. Obrigado, Eduardo. João, entretanto, se as pessoas não saírem, acho que tu consegues retirar. Ok, já removi. Ok, então, correu bem? Acho que sim, acho que correu. Acho que correu bem. Ficou fixe. Foi bué da gente, mas não estava à espera, tipo... Tipo, quando começou... 90 pessoas estiveram aqui, what? 94, tipo, quando começou, quando eu abri a chamada, já estavam tipo 55, eu já tinha... Depois preenchi logo, esta folha ficou logo cheia. E depois tipo ainda enchi mais uma página. Meu Deus. Mesmo, Olha, eu por acaso quando tu disseste a Apolinário, tipo, ela teve na AE, tipo, o ano passado, e eu pensei logo, tipo, ok, ela não está cá, mas estilo, porque nós conseguimos o contato. Fiquei bem descansada. E agora o Edu também disse que tem, ele depois manda-me. Boa. Menos um problema. Porque eu estava a ver já o problema de tipo, nenhuma estava aqui. E eu estava tipo, com medo, porque houve uns que eu escrevi logo ao início, que era aqueles que estavam tipo iPhone, havia um que estava Galaxy, e eu estava tipo, espero que não saiam estes. Por favor, não me entendo. Olha, já estou a receber mensagens de gente que veio ver e gostaram bué e Nice. fixe. Portanto, olha, o feedback está a ser positivo. Foi fixe. Então vá, olha, beijinhos. Já está feita. Beijinhos. A primeira já está. Tchau, tchau. Vá, beijinhos, obrigado. Tchau. Nada, obrigada também.